Então vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ok? Vamos lendo e eu vou também trazendo também aqui alguma compreensão sobre isto, que o apóstolo Paulo está a falar a esta igreja, e aquilo que era falado no passado é falado também para nós hoje. Compreendendo aquilo que estava a acontecer naquela altura, as pessoas que estavam a ouvir aquilo, e também depois trazendo para a nossa realidade e para os tempos que nós estamos a viver. E Paulo, como em todas as cartas que ele escreve, ele foca aqui num momento muito especial, que é a vinda de Jesus. E toda a palavra de Deus vai apontar para esse momento especial, para esse momento final onde Jesus vai estabelecer um governo definitivo na Terra, que é a vinda do reino dos céus, juntamente com o seu rei, em todo o seu esplendor e glória, vai voltar para a Terra e vai estabelecer governo aqui. E tudo aquilo que é a maldade, a iniquidade, a mentira vai ser aniquilado, vai ser submisso a Deus. E esse é um tema central da palavra de Deus, porque no fundo é o nosso direcionamento, é para onde nós estamos a caminhar. Então nós precisamos não só de falar desse assunto, de expor isso, de trazer à luz essa verdade da palavra de Deus, mas também de compreender o que nós estamos a viver e como vamos caminhar para lá, para esse momento. Às vezes nós estamos a falar de coisas que aconteceram no passado, sobre revelações e coisas que nós vimos acontecer no passado, porém há uma realidade que é o futuro, que é a promessa de Deus, que é aquilo que já está profetizado e que já foi estabelecido por Deus. Então significa que esse momento da vinda de Jesus, ele vai acontecer. Agora, a nossa resposta às circunstâncias é que vai também determinar se nós vamos usufruir desse momento com Jesus ou não. Se vamos estar preparados para, assim como as virgens prudentes e as virgens loucas, que ambas ouviram o soar da trombeta, ambas ouviram o chamamento, e só metade delas é que conseguiu usufruir desse momento. Porque na hora de despertar, no meio do povo de Deus, na hora da trombeta soar, da pregação, do nosso foco estar novamente na vinda de Jesus, naquilo que é o cumprimento das Escrituras, nós ou aceitamos isso e prosseguimos a jornada e vamos preparar o caminho, vamos nos sujeitar a Cristo para caminhar nessa direção e entrarmos no descanso eterno, ou nós vamos rejeitar essa mensagem. Então a vinda de Jesus é fundamental porque ela é um foco, é aquilo que me vai direcionar. Porquê é que eu sou crente em Jesus? Porquê é que eu quero ser salvo deste mundo? É porque há um rei que vai voltar para se encontrar novamente com o seu povo. Então o povo de Deus caminha para isso. Esse é o nosso foco, esse é o foco da igreja. E Paulo vem dar aqui algumas instruções. Ele diz assim, a partir do versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha já chegado o dia do Senhor. Ele então começa a falar desta situação e começa a dizer para os irmãos para não saírem da sua mentalidade facilmente, ou seja, para não saírem deste foco, deste ensino das Escrituras, deste ensino que o próprio apóstolo Paulo tinha dado à igreja. E ele está a dizer assim, olha, isto que vos foi ensinado, isto que eu já tenho partilhado convosco e ensinado, não saiam facilmente disto. Não se deixem perturbar por espíritos enganadores, não se deixem amedrontar por cartas falsas escritas às igrejas, como se fosse de nós próprios.
Então ele estava a dar alertas para que o povo não se fugisse daquela visão, não fugisse daquela doutrina, não fugisse daquelas instruções. É um caminho e que nós vamos percorrer esse caminho, e então ele está a dizer, olha, esse caminho que vos foi ensinado, não saiam dele com facilidade. Mantenham-se fixos nesse caminho. E não sejam enganados, supondo que tenha já chegado o dia do Senhor. Ou seja, provavelmente haviam doutrinações erradas que estavam a dizer ao povo há cerca de 2000 anos atrás, àqueles irmãos, que o dia do Senhor já tinha chegado. Mas Paulo então vem recapitular as instruções dele e vem colocar a mentalidade do povo no sítio certo. E ele depois prossegue dizendo assim: ninguém de nenhum modo vos engane. Ninguém de nenhum modo vos engane. Ou seja, há um espírito de engano, que não é só agora, já vem lá de trás, para tentar distrair o povo, para que o povo perca o foco na vinda de Jesus. Para que o povo saia desse caminho e dessas instruções, dessa perseverança e dessa fé de que isso vai acontecer e que nós vamos um dia estar com Jesus. E vamos reunir, como ele diz, vamos nos reunir com Cristo. Então existe um espírito de engano que vai tentar distrair, dizer mais ou menos, tentar confundir os tempos, as estações, para nós não discernirmos, para a igreja não conseguir ouvir aquilo que está a vir diretamente do trono de Deus, diretamente do Espírito Santo, para indicar ao povo o que está a acontecer hoje, neste momento, e o que é que o Espírito Santo quer fazer, trabalhar no meio do seu povo para corrigir e para endireitar o seu povo para esse dia. Porque repare numa coisa, se há corrupção, se há engano, se há mentira, se há profanação, se há toda a espécie de coisas más entre os irmãos, ciúmes, contendas, desordens, falta de perdão, é natural que o Espírito Santo vá tratar e confrontar a igreja para corrigir a igreja, para se endireitar, para ser apresentada ao noivo, para ser apresentada ao rei. Ninguém aqui entre nós, se fosse ter um encontro marcado com um rei de um outro país, não ia chegar lá de qualquer forma. Nós não íamos chegar com uma roupa qualquer. Iríamos nos apresentar de uma forma que fosse coincidir com a pessoa que nós estávamos a encontrar. Porque aquela pessoa é uma autoridade. Então a igreja não pode simplesmente acreditar numa graça que permite todas as coisas e que a gente faz o que quer e vamos nos dirigir a Deus de qualquer forma. Deus tem uma palavra, Deus tem instruções e Deus diz para o seu povo ser santo. Se nós não buscarmos a santidade, é natural que vamos ter que ser corrigidos, endireitados pelo Espírito Santo, e há muito trabalho que nós precisamos de fazer, a começar por nós próprios. Para permitirmos que o Espírito Santo vá operar dentro de nós e comece uma grande obra numa comunidade como a nossa. Para começar a endireitar o seu povo e a preparar o seu povo para esse dia. Então, ninguém vos engane de nenhum modo, porque isto, ou seja, a vinda de Jesus, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então ele estava a dizer, olha, não se assustem, não se deixem enganar pelas coisas que vocês estão a ouvir, isto há 2000 anos atrás, porque a vinda de Jesus não irá acontecer sem que venha a apostasia, sem que venha a perca da fé, o esfriamento do amor. As pessoas que estavam na fé, mas saíram da fé, que apostataram da fé, que estavam na fé, mas saíram da fé, arrefeceram no seu amor, perderam o primeiro amor, que é aquilo que Jesus fala na carta Apocalipse, numa das igrejas, que ele diz que está do lado de fora a bater. Está do lado de fora. As pessoas estão congregadas, as pessoas estão a falar de Jesus, só que Jesus está do lado de fora a bater, à espera
que alguém abra, ou seja, que alguém se submeta à realeza do rei, que alguém se submeta à ordem, à instrução, à orientação dele. Então o que é isso? É a apostasia, é quando nós esfriamos, não cuidamos, não persistimos no caminho, vamos esfriando e Jesus fica do lado de fora. Então isso é que é a apostasia. Então, sem que isso aconteça, não virá o dia do Senhor. É o que o apóstolo Paulo estava a dizer aos nossos irmãos lá atrás, há 2000 anos atrás. Porém, a nossa realidade hoje é que nós vemos que a apostasia está aí. Que nós vivemos esse período da apostasia. E que as coisas estão a intensificar cada vez mais. Há uma degradação profunda da fé, das raízes da fé, da simplicidade, da pureza do Evangelho, da dependência do Espírito Santo, de ouvirmos a voz do Espírito Santo. Então isso foi perdido porque há uma apostasia. Há um egoísmo do ser humano e então Jesus é colocado do lado de fora. Então esses tempos estão a acontecer. Significa que a apostasia que nós estamos a viver, que estamos a ver à nossa volta e que de repente, aqui vem a parte mais dura, que é nós próprios podemos estar nessa apostasia. E isso é que não é tão fácil de nós pensarmos, será que eu estou nessa circunstância? Porque são tempos de profundo engano, de profundas trevas na terra. E o povo de Deus é alertado a ser vigilante. E se nós não vigiarmos, nós corremos o risco de esfriar o nosso amor. E de termos que ouvir Jesus a dizer para voltarmos ao primeiro amor. Voltarmos às primeiras obras, à simplicidade, à submissão. Então nós estamos a viver esse tempo. E é um tempo de chamamento, é um tempo de alerta para nós nos prepararmos para esse dia. Porque os dias estão-se a aproximar, os sinais externos que Jesus falou que iam acontecer, os terremotos, as dores de parto, a intensificação dos últimos dias, que as coisas iam começar a tomar proporções cada vez maiores, que a maturação da maldade ia ganhar uma forma por toda a terra, e que esses dias estão a acontecer. Nós vemos a maldade, a apostasia, a incredulidade, o engano, a falsidade implementados, muitas vezes até no meio do povo de Deus. Por isso é que o tempo que vai anteceder a volta de Jesus também será um tempo de arrependimento e de voltar às origens, de voltar ao Espírito Santo, de voltarmos à dependência do Espírito Santo, porque vai ser o endireitar do seu povo. Então, ao mesmo tempo que está a amadurecer a maldade, que nós vamos continuar aqui a ver neste texto, que vai ser personificado numa pessoa também, mas há também a maturação do corpo de Cristo ao mesmo tempo. Estão as duas coisas a acontecer ao mesmo tempo. A maturação da maldade, que está espalhada pela terra, mas também a maturação do povo de Deus, um povo santo e um povo que vai governar a terra com Cristo e que se vai preparar para a volta de Jesus. Então, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, está a falar aqui que no final dos tempos vai haver uma maturação da maldade que vai ser manifestada também através de uma pessoa que a Bíblia chama do anticristo. Alguém que vai ser a representação do mal. Porém, ao mesmo tempo também a Igreja tem um rei, que esse rei tem um reino que não pode ser abalado, mas que vai abalar o reino das trevas, mas que vai abalar tudo aquilo que é maldade, tudo aquilo que é que não foi projetado por Deus. Versículo 4, o qual, ou seja, essa pessoa, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, é uma pessoa que vai ter
uma arrogância tal que ele vai achar que é o próprio Deus. E vai enganar com toda a espécie de enganos, com toda a espécie de poderes que tem ao seu dispor para colocar trevas na mente das pessoas e as pessoas não conseguirem ver, não conseguirem discernir o que é certo e o que é errado. As pessoas ficam debaixo de uma mentira. Então, esta maldade, esta maturação da maldade, ela vai se opor a tudo que é Deus. Não é à toa que nós vemos o povo de Deus a ser perseguido de todas as formas, nas leis que são estabelecidas nos governos, por exemplo, que vão contra os princípios de Deus. Isso são manifestações, são amadurecimentos daquilo que é a maldade na terra, que está a dar forma a tudo isso, a essa maturação da maldade, e isso vai automaticamente também trazer uma perseguição ao povo de Deus. A nível da mente, a nível das leis, para tentar constrangir aquilo que é o povo de Deus. Porém, o povo de Deus tem um rei que pode todas as coisas no céu e na terra. E esse é o nosso Deus, esse é quem comanda a nossa vida. Nós não somos comandados pelas trevas, somos comandados pela luz. E nós temos que ouvir o que a luz está a dizer para podermos caminhar no tempo difícil, para podermos caminhar no tempo de trevas. Então, a nossa posição diante dessas circunstâncias não deve ser o medo dessa maturação da maldade, mas deve ser, sim, a submissão a Deus, a submissão ao Rei que vai estabelecer o seu governo e que esse reino é sempre eterno, ele nunca mais vai acabar. Então, nós precisamos de compreender que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas e que guarda o que são seus. Amém? Nós somos de Cristo e não temos que ter medo das coisas que estão a acontecer, mas precisamos de ser vigilantes, precisamos de ter cuidado, precisamos de nos revestir da armadura, precisamos de cuidar uns dos outros, precisamos de orar uns pelos outros, porque os dias são maus. Porém, a nossa mente não deve ser uma mente com medo, mas sim uma mente segura e convicta de que o nosso Deus cuida de nós. E que Ele vai fazer aquilo que prometeu fazer com o seu povo. Amém? Então nós estamos debaixo dessa bênção de Deus. À semelhança do que aconteceu com Moisés, quando foi levantado para tirar o povo do Egito, o povo da escravidão. Eles estavam debaixo de uma submissão, eles estavam debaixo de uma maldade, de uma escravatura, que era personificada na pessoa de Faraó. E esse povo de Israel, que estava a ser levado para fora do Egito, viu coisas extraordinárias acontecer da parte de Deus, sinais, pragas aconteceram, porém tem uma situação que nós precisamos de compreender, é que ainda que hajam coisas más a acontecer à nossa volta, punição da parte de Deus, nós precisamos de crer que quando somos povo de Deus, há uma liderança que nós temos, há um rei que nós temos que nos está a guardar no meio das tribulações. Assim como o povo do Egito viu as pragas acontecer, mas foi salvo, mas perseverou, mas estava debaixo da alçada de Moisés e por isso saiu da terra da escravidão. Então, ainda que hajam coisas más a acontecer à nossa volta, coisas que nós não conseguimos compreender, nós precisamos de crer que Deus tem o comando das coisas e que guarda o seu povo. No meio das tribulações, no meio das pragas, no meio das circunstâncias difíceis. À semelhança do povo de Israel. Amém? Que foi guardado pelo seu Deus, que estava a trazer uma punição para aqueles que estavam a subjugar o seu povo, mas quem prevaleceu foi Deus e o seu povo, não foi Faraó e os egípcios. E aqui há um paralelo entre os que são de Deus e os que são do mundo, os que estão debaixo da alçada de Satanás.
Então, uns são punidos e são aniquilados, e outros permanecem. E os que permanecem são os de Cristo. Amém? São aqueles que pertencem ao reino dos céus. São aqueles que são filhos de Deus, que se submetem ao Rei e por isso são guardados e libertos também, muitas vezes, das coisas más. Então, este homem que se irá levantar vai ser alguém que se vai opor a tudo que é Deus. E não é só um homem, é todo um esquema, é toda uma rede de pessoas, de governos que estão a fazer isso emergir. Os apóstolos diziam que o espírito do anticristo já estava na terra, só não estava ainda na forma madura, só ainda não estava a atingir o seu pico máximo, mas já estava na terra há 2000 anos atrás. Ou seja, o espírito do anticristo já estava a operar com engano, com manipulação. E essa era a fase inicial. Mas nós, no tempo que nós estamos a viver, há essa maturação então desse espírito do anticristo que vai trazer vai culminar, vai atingir o seu pico de saturação. Versículo 5: Não vos recordais de que quando ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ou seja, há algo que o detém até que haja uma ocasião própria, uma estação própria em que ele vai ser revelado. Algo que está encoberto e que na estação própria que vai ser revelado, vai ser trazido à luz. Então, nós precisamos de compreender também que há algo que está a detê-lo e que a seu tempo, na estação própria, assim como nós temos estações do ano diferentes, há uma estação em que essa maturação das situações vai acontecer na terra e vai ser revelado então esse homem da iniquidade. Versículo 7: Com efeito, o mistério da iniquidade, olha o que ele diz aqui, o mistério da iniquidade já opera. Ou seja, quando ele estava a escrever isto, ele diz, o mistério da iniquidade, ou seja, a maldade já está a operar agora. Esse mistério já está a operar agora. E quando fala em mistério, está a dizer que é algo que está encoberto, mas que pode ser descoberto, que vai sendo revelado, que vai sendo trazido à luz. Ao longo do tempo, ao longo das estações. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo. Ou seja, nessa estação própria, então esse homem de iniquidade vai ser revelado. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, essa maturação da maldade, representada através de um homem e dos seus parceiros, dos seus governantes também, tudo isso vai cair por terra com a manifestação da vinda do Filho do Homem. Então a vinda de Jesus é não só para salvar o seu povo, para colocar as coisas numa ordem, e essa ordem vai trazer por terra esta aparente salvação da mentira, em que muitos cairão nesse engano. Então é na volta de Jesus também que não só o seu povo vai começar a ser tratado para se apresentar santo a Deus, mas também nesse momento há o amadurecimento da maldade que vai ser a seu tempo aniquilada pela manifestação de Jesus. Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Olha o que Paulo está aqui a dizer. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele está a dizer segundo a eficácia de Satanás. Ele está a dizer que há coisas que Satanás consegue fazer, há a eficácia que ele tem. Porém, nós precisamos sempre
pensar de que quando nós estamos com Cristo, nós não temos que temer o mal. Porque nós estamos submissos àquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Mas existe muitas vezes em nós um medo das coisas do mal, do anticristo. Mas na realidade nós temos que ter medo é daquele que diz a palavra que pode fazer perecer a nossa alma no inferno. E esse não é Satanás. Satanás engana para nos empurrar para lá. Mas quem dá a decisão final é Deus, que sonda os corações. Então, no fundo, quem nós temos que temer é Deus. Essa é que tem que ser a nossa prioridade. Essa é que tem que ser o foco da igreja, de temer ao Senhor. Nós temos que ter temor do Senhor, de respeito, reverência a Deus. Saber que o Deus que nós falamos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós representamos é soberano sobre todas as coisas. E é Ele que tem a palavra final sobre o que vai acontecer com a nossa alma. Sobre o destino final da nossa alma. Então nós precisamos de olhar não só para as circunstâncias que são reais e que são coisas que estão a operar na terra, que a Bíblia diz que é segundo a eficácia de Satanás, mas acima disso nós temos que temer ao Senhor. É Deus que nós temos que temer. E às vezes nós temos a postura contrária, nós temos medo de falar e temos medo de Satanás e não tememos ao Senhor. Somos irreverentes ao Senhor. Mas a coisa é ao contrário, nós temos que temer é a Deus. E quando nós nos submetemos a Deus, quando temos a mente certa de saber que o temor é Deus primeiramente, nós vamos compreender que Deus vai nos revestir também de unção e graça e autoridade. E isso vai fazer com que a nossa fé seja também amadurecida, que nós tenhamos uma compreensão diferente das coisas. Que nós possamos crescer como o corpo de Cristo. Não temendo, não estando amedrontados daquilo que está a acontecer à nossa volta e até connosco, às vezes com a nossa saúde, por exemplo. Mas sabendo que tudo que Deus faz coopera para o bem daqueles que amam a Deus, coopera para um bem de propósito de Deus. Às vezes até alguma coisa que possa estar a acontecer com a minha vida, que no momento pode nem parecer uma coisa boa, e eu até posso questionar porque é que Deus permite aquilo, mas até nisso Deus tem um propósito para nos ensinar, para nos corrigir, para trazer uma lição às vezes para um povo, para uma família. Então nós temos que ter uma fé de que muitas vezes as tribulações são para aperfeiçoar o seu povo. E que o nosso temor deve ser a Deus. E que ainda que o nosso corpo se desgaste, a nossa fé tem que estar no Senhor. A nossa convicção, o nosso foco, a nossa esperança tem que estar em Cristo, tem que estar em Jesus. Versículo 10, ou melhor, 9 e 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então ele age com engano, com injustiça, para aqueles que estão a perecer, aqueles que rejeitam a verdade de Deus. E esses que rejeitam a verdade de Deus não acolhem o amor à verdade. Ou seja, eles não estão receptíveis àquilo que é o amor à verdade. E o que é que acontece a essas pessoas? É por este motivo, versículo 11, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. As pessoas que rejeitam Deus colocam-se numa posição em que o próprio Deus vai enviar o espírito de engano. As pessoas resistem a Deus, então Deus vai deixar esse espírito de engano atuar nas pessoas, para que deem crédito à mentira. Mas porque há uma rejeição à verdade. E aqui entra o poder da nossa decisão, de aceitar ou rejeitar aquilo que é de Deus para nós.
Quando nós aceitamos, entramos na submissão. Quando rejeitamos, nós precisamos compreender uma coisa: nós vamos estar debaixo da ira de Deus. Nós vamos estar debaixo da punição de Deus. E vamos estar sujeitos a esse espírito da mentira, a esse espírito do engano. Versículo 12. A fim de serem julgados, esses que estão debaixo da mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, irmãos, nós estamos a viver esse tempo de apostasia. E essa apostasia vai cada vez multiplicar mais, entranhar mais no coração do homem. E nós precisamos de estar alertas, nós precisamos de ter vigilância. Nós precisamos de ler aquela parábola das virgens prudentes e das virgens loucas, que ambas, repare que ambas estavam no caminho e ambas ouviram a voz de Deus. Todos nós que estamos aqui temos essa possibilidade de ouvir o soar da trombeta, a pregação da palavra, a evangelização, a doutrina do Senhor, trazendo o alerta, a correção, trazendo a verdade. Só que se nós estivermos a ouvir essa voz e rejeitarmos, nós vamos entrar na imprudência. E quando houver a chamada final, nós já não vamos ter mais volta a dar. Ou seguimos um caminho, ou ficamos, ou vamos para trás e já não chegamos a tempo, como a parábola diz. Então é essa vigilância que nós precisamos de ter, constantemente, diariamente, como nós estamos a vivenciar aquilo que nós professamos, aquilo que nós queremos. Como estamos a viver no meio da apostasia. Se há grande apostasia, primeiramente eu tenho que pensar que no meio da apostasia eu tenho que ter uma mente forte e convicta de que eu vou seguir os caminhos do Senhor. Eu tenho que me agarrar à fé e à simplicidade na palavra de Deus, porque a apostasia é de tal forma grande que ela começa de uma forma tão sorrateira, através de conversações que corrompem os bons costumes, as más conversações, através de propostas que nos vão fazendo gradualmente entrar nesse engodo, entrar nessa ratoeira, e depois a nossa mente e o nosso coração começa a ficar endurecido, começamos a entrar na mornidão e esfriamos o nosso amor. E então simplesmente estamos de uma forma mecânica a fazer coisas, mas Jesus está do lado de fora a bater à porta. Então, irmãos, à medida que a vinda do Senhor se aproxima, e esse tempo está cada vez mais próximo, à medida que esse tempo se aproxima, nós precisamos de ter esta convicção e de estarmos vigilantes. Nós precisamos de vigiar e permanecer na fé. Precisamos de permanecer na comunhão uns com os outros, no partir do pão. Nós precisamos deste vínculo uns com os outros. Do amor, da fraternidade, do perdão, da tolerância uns com os outros. De compreendermos também que as diferenças entre uns e outros muitas vezes é momentâneo, porque a pessoa pode estar mal hoje e amanhã se calhar já vai estar melhor.